Então vamos nós, pessoal. Boa noite a todo mundo. Nós vamos aqui nesse primeiro momento falar sobre métodos e técnicas de avaliação em fisioterapia, para que a gente possa ter esse overview, ter essa recapitulação aí, essa revisão. Num primeiro momento, a gente viu que dentro da avaliação, a importância de saber avaliar, ela vem a partir do momento que eu preciso saber o que fazer. Então, para eu ter a certeza do que fazer, eu tenho que, antes de tudo, avaliar, né? Então, vocês vão se deparar muito aí no mercado de trabalho, principalmente alunos aí que já estão nos estágios, onde os profissionais, o paciente chega, ele já quer fazer um protocolo padrão. Isso não funciona, tá? De cara. Então, a gente precisa avaliar, a gente precisa estudar. E para que que eu tenho que avaliar uma pessoa? Para decidir qual tratamento eu vou executar, qual tratamento eu vou ter aí como prioridade. Dentro da introdução aí do conceito da avaliação, nós temos aí três aspectos. Nós precisamos ter um processo avaliativo onde nós vamos analisar nossos pacientes de forma física, psicológica, social, para que a gente possa determinar que problemas de saúde essa pessoa tem, para saber como que eu vou elaborar meu plano de tratamento, como que eu vou tratar essas criaturas, né? Então, a gente precisa ir atentar para esses três pontos, para que a gente possa é, ficar muito esperto no que se diz a respeito de que nós vamos aí, o que nós temos que avaliar, né? O que nós temos que ficar atento para a gente poder desenvolver o critério de avaliação, ok? Então, dentro do que a gente precisa saber, dentro daquilo que a gente precisa elaborar num plano de tratamento, que isso é outro passo que vocês veem depois dessa modalidade de avaliação, quais são os aspectos físicos, psíquicos e sociais que determinam um problema de saúde. E aí, dentro da avaliação, eu identificar as disfunções para poder definir os objetivos, né, que eu vou ter que tratar, para poder traçar um tratamento seguro, um protocolo eficaz, identificando assim as alterações e os objetivos que a gente tem que realizar. E a avaliação, ela é composta pela anamnese e o exame físico. Nós trabalhamos muito já na anamnese, exame físico, nós vamos no nosso próximo passo. Mas no nosso último encontro do estudo de caso, deu para entender mais ou menos qual é esse próximo passo do exame físico, né? Dentro da anamnese, eu preciso ter vários pontos. E a anamnese, ela é um questionário onde ela inclui dados pessoais, perguntas sobre o problema de saúde, as escalas, a escala de dor, a escala de força, perguntas sobre o hábito de vida, perguntas sobre medicação, perguntas sobre o problema de saúde. Nesse exame físico, nós vamos ver algumas inspeções, nós vamos ter aí os sinais vitais, nós vamos ter aí os indicadores de peso, altura, idade, sexo, tal, e por aí vai, e mais os testes e nossa bendita avaliação postural. Então, a anamnese e o exame físico, eles são preenchidos por alguns pontos que nós precisamos decorrer, passar por eles. Dentro do que eu preciso que a gente entenda na avaliação, é que é importante na avaliação fisioterapêutica e médica ser totalmente distinta. O médico, ele olha um conceito de saúde e doença. O fisioterapeuta olha um conceito de reabilitação e de progressão. Então, é bem distinto e é bem diferente os conceitos de avaliação fisioterapêutica e médica, ok? Dentro dos conceitos que nós vamos precisar avaliar, nós vamos ver grau de comprometimento. Lembra muito do sábado, da aula lá do estudo de caso da cirurgia de artrodese da coluna que virou uma lesão medular. Lembra muito daquela aula, né? Um grau de comprometimento, qual é o local, o que é que está acontecendo, como é que foi, o que é que tem, para onde é que vai, o que é que aquela estrutura me fala.
quais são as deformidades, quais são as alterações, quais são os padrões que estão alterados, né? Quais são as tensões, quais são os músculos, quais são o problema de articulação, o problema de músculo, o problema de ligamento. Então, tudo isso nós temos que estar avaliando, né? Se há reflexo, se não há, se tem sensibilidade, se não tem, como é que estão essas amplitudes, como é que estão aí esses movimentos, como é que estão aí esses padrões colaborativos do paciente, tá? E com as escalas de força, dor, nós vimos no estudo de caso a escala ASIA, né, na parte neurológica, então tudo a gente tem um parâmetro para avaliar, tudo a gente tem um parâmetro para poder exercer. Nós temos uma legislação que nos respalda enquanto a isso, né? Então nós temos aí a legislação do processo do nosso prontuário, do nosso registro, da nossa evolução, onde nós precisamos entender que isso é uma lei, isso é uma resolução. Então, eu preciso estar atento a isso. Eu preciso respeitar, dentro da ética profissional, o que eu tenho que fazer. E dentro dessa lei, eu preciso entender que existe um prazo para eu poder guardar o prontuário do paciente, né? Então, dentro do que a gente tem de lei, tem que chama-se tempo de guarda, nós temos aí como instituição de saúde, a partir do momento que você se forma, que você pega ali seu conselho, que você começa a atender, por mais que você comece a atender alguém brincando aí, né, na plataforma, riscando a tela aí. Quando a gente começa a entender que nós somos responsáveis pelo paciente, que nós somos responsáveis pelas informações colhidas e captadas daquele paciente, a gente precisa ter um tempo de guarda disso. E esse tempo de guarda aí, como instituições de saúde, deve ser guardar os prontuários físicos desses pacientes por no mínimo aí 20 anos após o último registro. Então, ficar bem atento a isso, ficar bem observador nesse critério que você, profissional de saúde, principalmente fisioterapeuta, existe uma resolução, existe um passo que chama-se tempo de guarda. E esse tempo de guarda aí é por volta de 20 anos, tá? Então, se você for hoje dentro do processo da lei e começar a pesquisar, existe uma lei que respalda isso também a nível de lei federal, tá? Então, uma resolução, por exemplo, do CFM de 2007, eu acho, ele fala que o médico precisa guardar no mínimo 20 anos do último atendimento. E aí vem uma lei federal abrange todos. Ela vem aí, que se eu não me engano é a lei 13787, é bem simples. 13787, que ela é de 2018. Então não é uma lei tão antiga, é uma lei bem mais é, atual, né, de 2018. A Lara está perguntando, ouvi dizer que a guarda desses documentos tem que ser todo impresso. Isso é verdade, mesmo com a tecnologia atual? Não, você pode hoje já usar as nuvens, né? Os ERPs. Já tem hoje o sistema que você pode armazenar em nuvem. O que não pode é você guardar em planilha de Excel, tá? Ok, Lara? Lara? Respondi? Boa noite, Boa noite, minha amiga. Quem está falando? a Rose. Oi, Rose. Professor, repete, por favor, essa legislação de 13 de 2018. Ela é nova, né? Ela é a Vamos lá. mais Ó, recente, né? vamos lá. Dentro, eu trouxe lá, né, a resolução do CFM, mas nós temos a nossa resolução no COFITO. A nossa resolução do COFITO é a número 414/2012. Essa resolução, minha amiga Rose, ela me obriga a guardar e a saber descartar o prontuário do terapeuta.
O prontuário é de propriedade do paciente, mas quem é o guardião é o fisioterapeuta, é o profissional de saúde, ok? E existe uma lei federal, que é a Lei 13.787, 13.787, barra 2018. É uma lei de 2018, que ela regula como é a guarda de prontuários, é onde ela permite a digitalização e ela reconhece, estabelece os prazos de guarda, que hoje no Brasil, essa lei federal reza que eu preciso guardar o prontuário do meu paciente no papel ou eletrônico, atendendo aqui a pergunta da Lara, que não pode ser em planilha de Excel, né? Eu devo, na verdade, guardar esse prontuário por 20 anos. Só que é 20 anos a partir de quê? Da primeira avaliação do último registro. Então, se eu atendo esse paciente por um ano, eu tenho que guardar ele por 20 anos a partir do último registro. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? E onde é que eu vejo isso? É nessa lei. Aí, para você se aprofundar, você tem que ler a lei. Mas, pessoal, a gente trabalha com serviço, né? Então, o serviço, o produto, no Brasil, onde nós moramos, existe um negócio que é o artigo 72, que é do Código de Defesa do Consumidor. E se você não tiver a informação dentro desses 20 anos e o paciente solicitar, ele pode entrar na defesa do consumidor e ele vai ter que te acionar. E se ele te acionar com um registro crime, você é sujeito a 6 meses ou a um ano de detenção ou multa. Então é sério esse ponto aqui, tá? Poucos profissionais, se você pegar hoje, eu até poderia fazer esse exercício com vocês, fazer vocês irem para campo, pesquisar os profissionais que tem no mercado, eles não sabem te responder isso aqui. Por isso que tem tanta aberrosidade aí no mercado. Então, nós somos regidos por uma resolução do nosso Conselho Federal, a Resolução 414 de 2012. Nós temos o artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor, que pede que a gente tenha a guarda e o acesso dessas informações. E nós temos a Lei Federal número 13.787/2018, que ela diz como que eu tenho que guardar esse prontuário, como que eu tenho que digitalizar ou como que eu tenho que manter ele, se for papel ou se for eletrônico, ok? Tudo bem? Se o paciente ele pedir o prontuário, pela lei você tem aí até 72 horas para entregar, tá bom? Então, Rose, eu te respondo assim, eu te ajudo nessa resposta? Conseguiu captar? Rose? Ela disse que sim. Ah, obrigado, Rose. Obrigado, Lara. E aí, pessoal, partindo disso, a gente começa a entender que a avaliação fisioterapêutica ela é importante porque ela me permite, além de identificar problemas, definir metas. Né? Nós vimos isso, como é que se faz uma meta, como é que a gente traciona isso, para que a gente possa acompanhar a evolução desse paciente. E a nossa avaliação, quando eu digo a nossa, é a avaliação fisioterapêutica, ela é um processo que analisa o paciente de forma física, psíquica e social. Então, você vai olhar para um paciente com dor, se você olhar só para a parte física, você não está fazendo uma avaliação completa. Se você olhar só para a parte social, você não está fazendo uma avaliação completa. Se você olhar só para a parte psicológica, você não está fazendo uma avaliação fisioterapêutica. Ok? Está fazendo uma avaliação psicológica ou qualquer outra coisa. Então, nós precisamos nos atentar a olhar para esse paciente de forma física, psíquica e social, porque tudo isso influi. E aqui eu trago aquele velho exemplo que eu dou em sala de aula. Eu tenho um paciente que mora no pé da serra, na Pacatuba, numa rua sem pavimento, de barro irregular. E tenho um paciente que mora no centro da Pacatuba, de frente para a praça da igreja. Qual é o paciente que vai ter mais acesso? Qual é o paciente que vai se desenvolver para se recuperar melhor? Socialmente, tende a ser a quem tem estrutura, a quem tem acesso à estrutura, ok? Então, a gente tem que olhar
todos os limites de movimento, as dores, as disfunções, mas tudo aquilo também que contribui para o problema. Eu tenho um paciente que sofre de artrose no joelho, mas mora no terceiro andar de um prédio e tem que subir escada e descer escada se ele quiser sair de casa. É um fator agravante? Muito. Aí imagina como é esse paciente no dia que ele precisa ir para a consulta para tratar a sua dor, já sabendo que vai sentir dor ao descer a escada ou ao subir. Então, eu tenho aí a parte social, psicológica e a física alterada, ok? Dentro da avaliação, nós temos alguns pontos importantes, que são a definição de meta, o monitoramento do progresso, a garantia do tratamento seguro, a identificação de habilidades, limitações dos pacientes, a elaboração de um diagnóstico. É preciso você saber elaborar um diagnóstico, nós vamos até o final dos nossos encontros ter que definir alguns diagnósticos, né? Pelo menos aqui tem de básico aí para se definir, entendendo que dor de cabeça não é um diagnóstico terapêutico, é um diagnóstico médico, mas o que é que aquela dor de cabeça traz de disfunção, de alteração na função? Esse é o diagnóstico que nós precisamos prever, tá? Então, lembrando aqui que nós temos um negócio bem intrínseco. A CID, que é do médico, é diferente da CIF, que é o que nós temos que nos aprofundar. E eu até já botei lá para vocês darem uma pesquisada nisso. Eu espero que tenham pesquisado para a prova. A relação da CID com a CIF, tá? Prevenir erros é importantíssimo. Somos seres humanos, podemos e somos propensos a erros, mas temos que prevenir os erros. Temos que ficar atentos a esse amparato que nos cabe dentro da avaliação. E devemos proteger a privacidade do paciente. Então, aqui nós falamos muito sobre o critério do antes e depois. É importante a gente poder e definir como é que a gente vai proteger esse paciente. Dentro dos dados do paciente, usar a LGPD, que é onde nós vamos ter a lei de proteção de dados. Muitas vezes os sistemas nos trazem isso, muitas vezes os sistemas nos apropriam disso, e a gente poder entender que nós somos responsáveis pelos dados dos nossos pacientes. Então, cuidado como armazena, onde armazena, cuidado com o que posta, com o que não posta, porque tudo isso pode virar contra você. Professor, mas isso é tão trágico, isso é tão forte, isso é tão ácido. Eu vejo vários profissionais fazendo antes e depois, postando as fotos dos pacientes nas redes sociais, até o dia que ele tiver problema, tá? Nem tudo que se faz é correto, né? Principalmente nas redes sociais. Nós já vimos isso em sala de aula, alguns exemplos, e nós até tivemos um bom trabalho de discussão sobre isso, e foi bem interessante, tá? Dentro da nossa avaliação, nós precisamos, como fisioterapeutas, estar muito atento à anamnese, aos sinais vitais. Nós batemos muito nisso já, acredito eu, né? Na minha cabeça isso já está batido, mas vamos já ter aí, se Deus quiser, um momento para dúvidas, para que vocês possam desenvolvê-los, mas a anamnese, eu acho que isso já deve estar claro para vocês. Avaliação de sinais vitais, isso já deve estar claro para vocês. E no último estudo de caso, vocês deram um show falando o que faltava na avaliação da equipe do estudo de caso, né? Então, acredito que isso aqui vocês estão craques. Devemos e vamos avançar nas avaliações de postura, na avaliação de mobilidade, na qualidade dos tecidos, entendendo mais sobre tecidos moles e também entender sobre a parte dos exames e dos testes, ok? Lembro que nós vimos esse fluxograma e aqui ele me diz da onde eu parto para onde eu tenho que ir. Então, lá em 87, segundo a resolução do COFITO, nós temos um fluxo na nossa avaliação fisioterapêutica. Eu não faço nada da minha cabeça.
eu sigo um protocolo, eu sigo um processo, eu sigo uma metodologia. Não à toa, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes. Não à toa, eu estou dentro de uma disciplina chamada Metodologias e Técnicas de Avaliação. Por quê? Porque existe uma metodologia. Eu não saio avaliando, a pessoa chega com a dor de cabeça, eu saio avaliando o estômago da pessoa, porque me disseram que o estômago é o segundo cérebro da criatura. Não é por aí. Né? Então, a gente tem uma avaliação física, a gente tem uma avaliação funcional, e ela usa métodos e técnicas, nós estamos vendo a anamnese, os sinais vitais, vamos avançando aí nos testes e nas avaliações posturais, para que a gente possa entender sobre os desvios físicos, funcionais, quais são os graus de normalidade e anormalidade, o que é estrutura, o que é função, como é que eu tenho que qualificar para que eu possa tratar, e se eu tiver que retratar, eu tenho que reavaliar, e se eu tiver que dar alta, eu tenho que reavaliar esse paciente, e se eu não der alta nessa reavaliação, eu tenho que reajustar a minha conduta, e aí sim eu sigo para uma alta. Então, lembrar desse gráfico, lembrar desse fluxograma de diagnóstico fisioterapêutico é importantíssimo. Lembra que ele é mais antigo do que você aí que está me ouvindo. Talvez você nem saiba quem é o Chaves. Isso aqui vem antes do Chaves, tá? Então, talvez você nem saiba quem os Cavaleiros do Zodíaco. Isso aqui vem antes dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Então, talvez você nem ainda era plano de vida. Isso aqui vem antes do seu pai e da sua mãe casar, tá bom? Então, nós precisamos seguir isso. Ah, professor, mas isso é tão antigo, isso é tão antiquado. Faz diferente para tu ver como tu não sai do canto, como tu não consegue atender, avaliar, e aí tu vai ver o porquê que existe essa resolução, tá bom? Dentro da importância clínica, prestar muita atenção no que eu tenho que identificar. Então, eu tenho que identificar disfunções, limitações, dores, fatores que contribuem para aquela doença, para aquele quadro álgico, para aquela alteração funcional. E tudo isso são informações que eu preciso deter para que eu possa construir a minha meta de tratamento, o meu objetivo, e para que eu saiba monitorar o nosso tratamento. Dentro do processo de avaliação, eu tenho algumas etapas. E aí a primeira etapa é a anamnese, que ela vem envolvendo o paciente numa busca por informação, e aí nós já vimos isso, como o histórico, os dados pessoais, o estilo de vida, os sintomas, as queixas, os sinais, e isso tudo para a gente poder trazer uma contextualização daquela criatura. Depois vem os exames físicos, as avaliações físicas, né, os testes, a flexibilidade, a força, a coordenação, o equilíbrio, onde nós vamos avançar nisso depois desse primeiro momento. E vem a avaliação funcional, onde nós vamos ver as AVDs, as atividades diárias de vida desses pacientes. O que é que está limitando essa função, o que é que está alterando esse paciente, e assim a gente poder avaliá-lo como um todo, tá? Então, vamos prestar atenção nessas etapas, aprofundar nisso, para que a gente possa entender que o que nós fazemos é um protocolo, é um padrão, ok? E esse padrão, ele precisa ser executado para que eu tenha excelência no meu tratamento. Senão, eu só sou um mero colocador de eletrodos ou de gelo e de calor úmido. Dentro do quarto ponto, nós temos a avaliação específica, onde nós temos aí as condições, os testes específicos, nós vamos ter aí a necessidade do paciente que nós precisamos desenvolver. E nós temos as nossas fundamentações teóricas, que são os princípios científicos que me trazem para a avaliação, que aí eu preciso ter uma base anatômica, fisiológica, de biomecânica, de recursos terapêuticos, de trauma, ortopedia, de respiratória, de dermato, para qualquer área que eu for, ok? Então, essa fundamentação é importantíssima. E dentro disso tudo, a gente entender que
a avaliação ela não pode ser uma etapa pulada, que ela vai me fornecer informações essenciais para que eu possa entender a condição do paciente, os fatores que contribuem na doença desse paciente, estabelecer as metas, estabelecer os objetivos que eu tenho que tratar e desenvolver aquilo que é real ou não no plano de tratamento, ok? Nossa avaliação, ela pede que a gente compreenda a situação do paciente, que a gente identifique os fatores desses pacientes, que a gente estabeleça metas, que a gente desenvolva um plano de tratamento. Então, a avaliação é uma parte essencial para que eu possa ter um plano de tratamento, ok? Dentro da reavaliação, ela é um processo daquele fluxograma de diagnóstico, onde eu preciso que ela aconteça para que eu saiba se eu tenho que refazer meus objetivos ou se eu prossigo para alta do paciente. Dentro da avaliação de metas, nós precisamos ter metas estabelecidas, objetivos que vão desde o início do tratamento até a sua evolução, para que a gente possa ver se essa avaliação está funcionando ou não. E dentro dos testes funcionais, a gente precisa entender sobre a condição que o paciente vai ser avaliado para saber qual perca de capacidade ele teve nas suas AVDs, para que a gente possa desenvolver esses pacientes. E a gente pode, a qualquer momento, ajustar o plano de alta desse paciente. Assim, o paciente não tenha condições para seguir. Dentro do que a gente chama de avaliação, já num processo mais avançado, tem que ter a educação ao paciente, educação em saúde, educação em dor, educação em postura, educação em hábitos de higiene, educação para prevenir recorrências, tá? E sempre lembrando que nós precisamos da documentação final exercida e elaborada para que a gente possa dar alta ao nosso paciente. A Emily está perguntando, Moacir, volta 3 slides, por favor. Já, já. Dentro do que a gente precisa do processo de tratamento, eu preciso entender sobre avaliação, método e técnica. E aqui em sala de aula, eu lembro que eu falei para vocês e nós fizemos o exercício da diferença sobre métodos e técnicas, tá? Então, eu preciso entender que a avaliação, ela me ajuda a criar meu plano de tratamento e eu tenho uma diferença entre métodos e técnicas. Um altera e outro não altera, tá? Então, Emily, guarda aí teus slides que tu quer ver já já. Então, eu preciso entender que o método é um conjunto de procedimentos para eu realizar uma avaliação e as técnicas são as ferramentas para eu coletar e mensurar o que eu preciso saber daquele paciente. E a avaliação nada mais é do que a junção desse conjunto de procedimentos que são os métodos e dessas ferramentas específicas que são as técnicas. Então, a avaliação nada mais é do que eu juntar um conjunto de procedimentos junto com técnicas específicas, onde eu vou coletar dados, mensurar variações e desenvolver um plano de tratamento, tá? E aqui a gente vai repetir os passos e as definições. Emily, qual é o slide que você quer? Emily, qual slide você quer? Show. E aí, dentro do métodos e técnicas, a gente vai ter aí os pontos que nós já vimos, tá? Então, é importante a gente entender que na avaliação eu tenho que definir um processo, eu tenho que seguir um processo, eu tenho que me amparar num método e numa técnica, e isso tudo para eu poder criar um plano de tratamento. E isso tudo com o objetivo de eu ter um diagnóstico mais preciso que eu puder, para que eu possa desenvolver o tratamento mais assertivo que eu tiver, ok? Então, pessoal, aqui nós temos a nossa revisão de métodos
e técnicas. E agora eu abro para vocês, vocês têm aí 1 hora para perguntar sobre métodos e técnicas em avaliação e a gente partir para a biomecânica. Perguntas. Diga-me tudo, não me esconda nada. Fale agora ou cale-se para sempre. Perguntas. O que é que vocês têm de dúvidas aí para ter uma revisão de métodos e técnicas? Moacir, boa noite. Boa noite, quem está falando? Dayana, Oi, Dayana. Pois não? eu só queria, em relação aos sinais vitais, que você Hum, comentou que a gente já tinha uma base, né? E a minha única dúvida é só em relação a aferir a pressão arterial. Eu certo. lembro que lá no início você falou que tinha 3 métodos, né? Uhum. Tipo assim, em geral tem 3 métodos. Eu queria saber, assim, como você só repetir, para eu poder ter uma base dos três direitinho. Amigo, os 3 métodos é Tipo assim, um prático. indicado Os, até. os médicos, não existe o indicado, existe a sua prática. Os 3 métodos não é teórico, é prático. É como a gente demonstrou na sala prática, como aferir a pressão, né? Você pode aferir a pressão com o seu estetoscópio, você pode aferir a pressão com os seus dedos no pulso, ou você pode aferir a sua pressão só olhando o relógio do aparelho de pressão. Então, isso aí eu não tenho como te falar aqui numa aula online. Isso é uma aula prática onde nós vimos os 3 modos de aferir. O que é que talvez importe aqui para a gente, nesse momento, é entender sobre os indicadores da pressão. Se você quiser, eu consigo falar, mas te mostrar Sim, sim, por a, favor. a pressão não vou conseguir, não. Mas existem 3 modos. É um modo comprovado nos livros, existe o modo da prática do professor que ele demonstrou, e existe um modo adaptado do professor que ele demonstrou para que eu possa aferir a pressão. Isso aí a gente consegue ver na, na nas práticas, tá? Então, aí, os sábados é para isso. Eu já perguntei várias vezes, mas ninguém se atentou a perguntar isso, na prática. Quanto à pressão, pessoal, cuidado com o áudio aí, por favor. Nem sempre. Na pressão, o que nós vamos. Na pressão, o que nós vamos. É Dayana, né? O que nós vamos, Dayana, ter que mensurar é o que é uma pressão sistólica e o que é uma pressão diastólica. Então, os indicadores de pressão, eles se referem à força que o sangue ele exerce contra as paredes das artérias, né? Então, durante o funcionamento do coração, é fundamental eu entender como monitorar a minha saúde vascular. Na verdade, cardiovascular, né? Que nós estamos falando do funcionamento do coração. Então, a medição, ela é expressa por 2 números, que geralmente nos nossos aparelhos no Brasil, eles vêm em milímetro de mercúrio, mmHg. E eles são representados pela pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é a pressão máxima, a diastólica é a pressão mínima. Então, a pressão sistólica ela é medida quando o ventrículo se contrai e ele ejeta sangue nas artérias. A pressão diastólica, ela é medida quando o ventrículo ele relaxa para receber o sangue. Então essa é a definição correta. Eu até perguntei lá para vocês, quem é que contrai, quem é que relaxa, quando é que eu meço. Então alguns falavam uma coisa, outros falavam outra. A real é a pressão sistólica é a contração do ventrículo ejetando sangue nas artérias. A pressão diastólica é o relaxamento do ventrículo recebendo sangue. Então, eu tenho a pressão máxima, a sistólica, a pressão mínima, a diastólica. Hoje, de acordo com a nova convenção, 12/8 é um pré-hipertenso, né? A pessoa tem que ter cuidado. Então, é bom que esteja ali 11/8, né? 11/7, para que ela tenha ali seu normal. E aí os limites hoje são 12/8 e a gente precisa estar com muito cuidado nisso. E uma pressão arterial igual ou superior a 140/90, ou seja, 14/9, a gente já tem aí uma pressão alta, já tem aí uma hipertensão, ok?
Então, para que a gente possa aferir a pressão, isso é importante aqui nessa avaliação. É uma boa pergunta, Dayana. Eu preciso que o paciente tenha tido um repouso ali, tenha descansado pelo menos uns 5 minutos antes de medir a pressão. Eu dei até um exemplo dentro de laboratório, se eu não me engano, foi com a paciente Lara. Então, ativamos, desativamos, estava até brinquei, isso aqui é porque está apaixonada, para que vocês possam lembrar do exemplo. E aí depois respirou, sentou, acalmou, trouxe algum, e aí, tá a mesma coisa, mas depois foi cedendo ali seus sinais vitais. Então, um ambiente calmo, um ambiente onde eu possa fazer a medição com o maior silêncio possível, né? Então, é sempre bom ter a bexiga vazia, evitar exercícios físicos antes de aferir a pressão, o café, o cigarro. Então, a alimentação ali de 30 a 1 hora antes pode influenciar. E uma posição ideal é sentado, com as costas apoiadas, descruzar as pernas, braços apoiados, de preferência ao nível do coração, e a gente poder usar ali o esfigmomanômetro para poder a gente, junto com o estetoscópio, a gente poder aferir essa pressão, ok? Então, acho que isso eu consigo te responder aqui, Dayana, mas sobre os 3 modos, a gente precisa ver na prática, tá? Em algum dos nossos sábados. A Tá Fernanda certo. está perguntando Obrigada, aqui. viu? Nada, querida. A Fernanda está perguntando. Tem uma dúvida sobre o tempo de descarte de prontuários. Me lembro do senhor falar que no Ceará são 15 anos. Confere? Sim, mas aí a gente tem que se basear pela lei federal, tá? Dentro do Ceará tem uma, mas também o que nos importa é a lei federal. Ela manda, né? Poderia repetir quais são os conceitos avaliados? A Camille disse que são 15 a 20. Isso mesmo. Poderia repetir quais os conceitos avaliados na avaliação? Entendi não, Aline. Se você puder melhorar a pergunta, quais são as etapas, os conceitos? É, Passei no slide 40 tinha minutos os, falando. no slide tinha os conceitos avaliados no exame físico. E Hum. aí eu só consegui anotar alguns, mas era postura, força, as estruturas, e aí eu queria que o senhor pudesse repetir, se possível. Claro. Dentro do exame físico, o que você vai ter que olhar é sobre palpação, percussão, ausculta, inspeção, né, a avaliação postural, a avaliação de mobilidade, a avaliação de flexibilidade, a avaliação de força e os testes que nós vamos ainda desenvolver das patologias musculoesqueléticas, né? Dentro da avaliação neurológica, nós vimos lá a avaliação neurológica, nós temos os testes de reflexo, de tônus, de coordenação, de sensibilidade, de força, né? Dentro da avaliação funcional, nós temos os testes de equilíbrio, nós temos o teste de massa, de marcha, desculpa, nós temos as escalas de funcionalidades e por aí vai. No exame físico também, quando a gente pensa em músculo esquelético, a gente hoje era para estar vendo a aula de goniometria. Então, a gente precisa entender sobre a angulação. Vocês vão ter que fazer isso em casa, estudar e trazer as dúvidas em umas aulas aí que dê para encaixar. Então, eu preciso entender sobre a goniometria, sobre a angulação das estruturas. Eu preciso entender sobre a perimetria, sobre a medida das estruturas. Era tudo para ver isso hoje. Mas o que é a perimetria? Para eu saber se tem atrofia, se tem edema, enfim. E aí eu também tenho a questão, como você disse, da força, das escalas de dor, da escala de força, que é a Borg, a de dor é a EVA, né? Então, na parte respiratória, nós vimos frequência respiratória, nós vimos a expansibilidade torácica, então a ausculta pulmonar, então tudo isso faz parte do exame físico, tá? Ok? Te respondi? Quer mais algum ponto? Show. Obrigado pela pergunta, Aline. O Pedro está dizendo, o senhor poderia dar um exemplo sobre a diferença de um método e uma técnica especificamente? Claro, pô. Me diz aí o que é que tu entendeu o que é um método e o que é uma técnica. Primeiro me diz aí. E aí, Pedro, o que é o método e o que é a técnica? Para eu te ajudar. Me diz aí, o que é um método e o que é uma técnica.
Pode digitar, não se preocupe, não. Já, já, Raíssa. Deixa o Pedro trazer aí o que é que ele me define como método e como técnica. O Pedro está perguntando como é que a gente pode exemplificar a diferença de um método e de uma técnica, para que todo mundo entenda, mas vamos só entender se ele entendeu o que é um método e o que é uma técnica. Lembrando que o método e a técnica formam a avaliação, e a avaliação serve para que a gente possa tracionar o nosso plano de tratamento. Não é isso? Mas o que é um método? O que é uma técnica? Vai, Pedro. Tenta botar em uma palavra, cara. Tá todo mundo te esperando aí. Enquanto o Pedro digita aí, eu vou na Raíssa. A Raíssa quer entender mais sobre o IMC. O IMC, ele é um índice, tá, Raíssa? E ele é um índice internacional, onde ele me diz que é uma fórmula matemática, IMC ele é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. E ele ajuda a identificar riscos de saúde, como doença cardiovascular, como diabetes, como desnutrição e por aí vai, ok? E o que é que me importa no IMC? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela me diz que o IMC, para que eu tenha um peso normal, ele tem que variar de 18,5 a 24,9. E aí, se a pessoa tiver menos de 18,5, ela está abaixo do peso. Se a pessoa tiver de 25 a 29,9, ela está sobrepeso. Se ela tiver de 30 a 34,9, ela está com obesidade grau 1. Se ela está com 35 a 39,9, obesidade grau 2. Se ela tem mais de 40, obesidade grau 3, a obesidade mórbida. Então, essa é a tabela da OMS, tá? E as limitações que o IMC nos mostram é que ele não consegue diferenciar massa muscular de gordura, podendo ela indicar obesidade enquanto eu tenho atletas com muita massa muscular. E aí eu tenho que ter uma avaliação. Não posso me basear só por esse índice. Eu tenho que ter uma anamnese. Eu tenho que ter uma avaliação, um exame físico para isso. E não considera que a distribuição da gordura corporal ela precisa ser associada também à perimetria da circunferência abdominal, que aí é outro papo, é mais para frente. E aí a gente precisa entender também que idoso, criança, gestante, eles possuem umas faixas de referência diferentes. Aí eu tenho que me aprimorar e estudar, tá? Mas o que é que o IMC me traz? Se essa pessoa ela tem risco de saúde, se ela tem pode ter alguma doença cardiovascular, alguma diabetes, alguma desnutrição. E isso é importante para que eu possa tratar. Então é sempre bom calcular o IMC. IMC é o peso da pessoa dividido pela altura vezes altura, ou seja, altura ao quadrado, tá? Te respondi assim, Raíssa? E o Pedro diz: o método seria o procedimento e a técnica seria aplicações manuais. Quase isso, Pedro, mas muito bem, está na linha do pensamento correto. Um método, por exemplo, Pedro, que a gente tem é o CABAT, né? Então, a FNP. Ele foca em movimentos de diagonais, espirais, para recrutar músculo de uma forma coordenada. E a técnica que eu utilizo são os movimentos de flexão, adução e rotação externa, para que eu possa melhorar o padrão do membro superior, por exemplo, de uma pessoa. Então, o método é, de fato, aquela técnica, é, de fato, aquele processo. E a técnica, ela é nada mais, nada menos do que o modo como eu vou desenvolver aquele método, certo? Então, eu tenho, por exemplo, o método deixa eu ver aqui. O método Bobat, ele foca na inibição de padrões reflexos. Então, ele ajuda a facilitar o movimento nas pessoas. Esse é o método, é o conceito Bobat. Qual é a técnica? São os manuseios do cai-pontes para controle postural. Então, através de um controle postural, através de manusear a pessoa, eu consigo desenvolver o método de facilitação do movimento. Ok? Então, na avaliação também funciona assim. Eu quero, por exemplo, num método da traumaortopedia, de uma dor lombar.
Então, eu preciso identificar se há mobilização articular e, sei lá, mobilização articular e tecidos moles. Como é que eu faço isso? Isso eu tenho uma técnica. Eu trabalho com amplitude de movimento. Então, eu vou lá com o meu goniômetro, que é a técnica, para saber qual é a amplitude de movimento que eu tenho naquela angulação da articulação da lombar, por exemplo, para poder desenvolver a avaliação. Eu tenho, por exemplo, o método de exercícios terapêuticos. Eu uso exercícios para reabilitar as pessoas. Quais são as técnicas que eu faço isso? O método chama-se cinesioterapia. Quais são as técnicas? Faixa elástica, exercício resistido, exercício isométrico, exercício concêntrico, exercício excêntrico e por aí vai. Te respondi assim, cara? Beleza? O RPG é um método, ok? E dentro dele tem várias técnicas, né? O Maitland e o Mulligan são métodos, e dentro deles, desculpa, o Maitland e o Mulligan são técnicas. Técnicas de quê? Do método de mobilização. Parabéns, Clara. RPG e Pilates são métodos, com suas técnicas. RPG e Pilates são métodos, e dentro deles vocês têm uma série de coisas para desenvolver, uma série de técnicas. Bom, é isso mesmo, o pensamento. E na avaliação, a mesma coisa. Parabéns pela pergunta, Pedro. Muito importante essa pergunta aí. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento na aula de avaliação para o nosso momento mágico aí? Rose, alguma pergunta? Liosete, Camille, Rebeca, não adianta vir me perguntar depois. Amanhã começa a Semana Santa, vocês só vão me ver quarta-feira com a prova na mão. Pergunta agora ou cale-se para sempre, hein? Quem tem pergunta, vocês queriam revisão, turma. Revisão sem pergunta, meu Deus, vocês me deixam doido. Tá, beleza. Para ter mais explicação, manda aí uma pergunta aí. Mais perguntas? Quem mais? Posso fazer uma pergunta para vocês? Já que vocês não têm perguntas? Posso? Sim ou não, turma? Boa, Raíssa. Raíssa, eu gosto de quem desafia, Raíssa. Qual é a fase mais importante da avaliação, turma? Qual é a etapa mais importante? Quem me responde? Uh-uh. Amnese não, Raíssa. Está dentro da anamnese, mas não é a anamnese. Qual é a etapa mais importante da avaliação? Avaliar o paciente, dados pessoais, o feedback. Não. Os dados pessoais é interessante, é bom ter os dados pessoais. É, é bom ter. Mas não é. Qual é a parte mais importante na avaliação, pessoal? Escutar o paciente. Lembra que se eu só escutar o paciente pode contar uma história e eu vou me envolver com essa história do paciente. Então, não é escutar o paciente. É comandar o paciente, né? Trazer o paciente para a conversa e não deixar ele contar a história de sofrimento dele, que isso não vai nos ajudar em nada. Então, não é escutar o paciente, não. Lembra que é um método. Então, qual é, dentro do método, a parte mais importante da avaliação? Mas, se fosse uma questão de prova, vocês estavam tudo lascados. Bora? Vamos comigo? Quem me ajuda a decifrar os componentes de uma anamnese? Quem pode me ajudar? Vocês já falaram alguns aí. Vou iniciar o que vocês já falaram. Vocês disseram que
Nós temos dados pessoais, que é importante, né? Vocês disseram aí que nós temos a HDA, História da Doença Atual, é importante, né? Claro, mas é a mais importante que eu preciso aqui. Aí o que mais que nós temos, além disso? A queixa principal. A queixa principal. Quem falou? A Lara. Lara, parabéns. A parte mais importante, pessoal, é a queixa principal, que não necessariamente pode ser uma dor. Falou aonde, Camilo? Cadê? Boa, Camille. Então, a Camille falou primeiro, Lara. Desculpa, Camille, eu não tinha visto. 7h22, ela falou. Então, a queixa principal. Parabéns, Camille. Parabéns, Lara, também. Então, a principal coisa da avaliação é a queixa principal. É o que faz o paciente ir até você. Aí lá eu tenho que pegar os dados, aí lá eu tenho que ver o histórico, aí lá eu tenho que ver o HDA, aí lá eu tenho que ver os hábitos, aí lá eu tenho que ver os medicamentos. Só que a queixa principal, se eu bem souber explorar, eu consigo desenvolver a minha avaliação por inteira. Ok? Então pensem nisso, reflitam sobre isso, tá? Alguém tem dúvidas? Senão eu posso mandar outra aí para vocês. Meu Deus. Alguém tem dúvidas? Dúvidas? Vai, manda aí, turma. Posso mandar outra para vocês? Mandar outra para vocês pensarem. Por que que a primeira avaliação ela é mais longa do que a reavaliação? Não tem nenhuma dessas questões na prova, tá? Só para vocês puxarem o conteúdo. Por que que a primeira avaliação ela é mais longa do que a primeira? Oh, desculpa. Por que que a primeira avaliação ela é mais longa do que a reavaliação? Não, não. Não é porque é o primeiro contato com o paciente, não. A A resposta não é essa. reavaliação, ela já é mais direcionada, porque a gente já tem uma hipótese? A reavaliação ela é mais direcionada, mas o porquê disso? O que é que faz ela ser mais direcionada? Que histórico? Tô falando de quê? Tentem explicar, pessoal. Conhecer bem e identificar a queixa do paciente. Não, 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 não. Olha aqui, eu posso botar o grilo cantando, né? Vamos lá. Por que que a primeira avaliação ela é mais longa do que a reavaliação? Porque na reavaliação vai rever o que já está sendo construído. Quando começou a evolução, melhora ou piora? Seria porque ele já passou pelo fluxo. Porque na reavaliação você inicia a partir do ponto em que o paciente não evoluiu ou não se adaptou ao tratamento. Não. A resposta é: a avaliação ela é um processo contínuo. A resposta é: a avaliação, ela é um processo contínuo. Eu não faço a avaliação só na primeira consulta. Eu passo o tratamento inteiro, conforme a evolução do paciente, avaliando ele. Se eu posso ir para a fase 2, se eu posso ir para a fase 3, se eu posso progredir. E aí sim, como vocês disseram muito bem, a reavaliação, eu vou ter um ponto de partida, né, na reavaliação. Mas a avaliação, ela não é um ponto estático, ela não é um ponto. Ah, minha primeira consulta é a avaliação. Morreu Maria Praia, avaliei. Ah, beleza, aí é a Gabriele, nasci assim, vou morrer assim.
Eu avaliei no primeiro atendimento e aí eu continuo avaliando a cada processo, para que o paciente sempre tenha uma progressão, para que ele sempre possa melhorar, né? Para que ele sempre possa evoluir, tá? Então, a avaliação Então, ela é professor, maior do que a reavaliação, porque a avaliação é um processo contínuo, ok? Essa é a resposta. Diga, minha amiga Rose. Barriga coach, eu gostei dessa. agora, Eu preciso dessa barriga coach agora o aí, viu? senhor, agora o senhor não, peraí, então, a avaliação não é que tenha uma que é mais importante do que a outra, não é assim que o senhor quer dizer? Não existe uma mais importante do que a outra, porque o paciente vai ser sempre avaliado, não é? Não, a minha pergunta não era a importância, né? A minha pergunta é quem era maior, a avaliação ou a reavaliação e o porquê? Por que que a avaliação é maior do que a reavaliação? Aí a resposta é porque a avaliação ela é contínua e a reavaliação é para eu tomar uma decisão. Eu já tenho um ponto de partida, que muitos aqui falaram, é para eu saber se evoluiu, é para saber se melhorou, é para saber se piorou. Então não é quem é mais importante, é qual é o processo maior. Por que que a avaliação ela é um processo maior do que a reavaliação, ok? Ficou mais claro, minha amiga? Sim, ficou, E aí obrigada. a avaliação é um processo contínuo. Eu te avaliei hoje, aí você foi embora. Aí amanhã você vem para o atendimento. Eu vou te atender, mas eu vou te avaliar para saber se aquilo deu certo, se aquilo está progredindo. Aí você vem todos os dias. Na segunda semana eu já estou te avaliando se tu está progredindo ou não, se teve melhoras ou não. Então a avaliação ela é contínua, ela não é estática. Te avaliei aqui e aqui vai ficar. Não, é um processo. E aí, na reavaliação, é para eu saber se o prognóstico que eu te dei funcionou ou não, para poder te dar alta ou não, ok? Não é quem é mais importante, não, é qual é o processo maior. E aí a resposta é que a avaliação ela é maior porque ela é um processo contínuo. Beleza? Dúvidas? Muito boa pergunta da Rose. Se não entender, fala, turma. Vamos lá? Alguém tem alguma pergunta? Comparação de quê, Camille? Não entendi. Comparação de quê? Deixa eu trazer outra pergunta para vocês. Como é que se chama? É bem simples essa. Pergunta de concurso. Como é que se chama o documento legal que formaliza a nossa avaliação? Como é que se chama o documento legal que formaliza a nossa avaliação? Não, não é evolução, não. Como é o nome do documento legal que formaliza a nossa avaliação? Não, prontuário não. É bom que essas perguntas, se você botar no chat GPT, nem ele sabe te responder. Se você não entender, você não responde. Boa, Raíssa! Ficha de avaliação fisioterapêutica. Eu vou te ajudar, tá? Então, o nome do documento legal que formaliza a nossa avaliação é a ficha de avaliação fisioterapêutica. E ela pode ser física ou digital. É o que eu tenho que armazenar, ok? Beleza? Outra pergunta, deixa eu ver aqui, turma. Deixa eu lembrar aqui. Outra pergunta. Semiologia, deixa eu abrir aqui. Semiologia. Vamos lá. Lá na semiologia. Semiologia foi a nossa aula do dia 4 de março. Nós temos uma jornada na avaliação clínica, certo?
E o diagnóstico, ele começa pela escuta ativa que nós vamos ter do paciente. Mas se o paciente não conseguir contextualizar os fatores pessoais e ambientais dele, não adianta só escutar a tragédia que ele vai te contar. Você vai entrar naquela história de moléstia e vai se perder. A escuta ativa é para eu poder interferir, fazer uma pergunta, trazer ele para cá, entender o contexto pessoal e ambiental da criatura para eu gerar um diagnóstico. Dentro dessa jornada, existem 5 etapas. Quais são as etapas da avaliação clínica, pessoal? Vocês vão passar a Semana Santa sonhando comigo, eu tenho certeza. Se é bom ou é ruim, aí não sei. Para uns bom, para outros horrível. Mas quais são? Era melhor a gente ter aula. Quais são as 5 etapas da jornada da avaliação clínica? Quem pode me ajudar? Boa noite, professor. Boa, Priscila, tudo bem? Não É, sei, tudo não sei bem. quem é você, mas vamos nós. Aqui é identificação, origem da consulta. Bateu a foto do slide, né? É isso mesmo. Não, é que eu estava estudando esses dias. Tô brincando, minha História querida. Você da tá certa. moléstia atual, Isso, isso, história preguiça e queixa isso. principal e secundária, não é isso? Boa, Priscila. Parabéns. Depois na sala eu quero saber quem é você. Pessoal, a Priscila foi fantástica. Nós vamos da identificação para a origem da consulta, para a história da moléstia atual, ou do HDA, né, a história da doença atual, ou do HMA, que é a história da moléstia atual, HPP, que é a história pregressa, e as queixas principais e secundárias. Quem consegue me ajudar na identificação? Quais são as etapas da identificação? Priscila, deixa os outros agora aí. Moacir é, é identificação psíquica, social, emocional, física e financeira. Tá certo? Vai de novo aí, por favor, Gabriela. Psíquica, social, emocional, física e financeira. O que? Isso é a identificação? Isso. Não, não é isso não. Dentro da identificação na jornada da avaliação, quais são os critérios? Temos 3 grandes grupos para ajudar vocês. Na identificação, nós temos o contexto da vida, nós temos as barreiras da vida e nós temos os facilitadores da vida, somente no âmbito da saúde. Então, na identificação, numa avaliação clínica, no pilar identificação, eu tenho o contexto da vida, eu tenho as barreiras da vida e eu tenho os facilitadores da vida. Na origem da consulta, se essa é uma consulta direta ou se é uma consulta referenciada. No HDA, ou na história da doença atual, qual é o diagnóstico médico, quando começou, como evoluiu, quais são os impactos da vida diária desse paciente, então, a história da doença, que ele está ali naquele momento, né? Na história pregressa, são as ocorrências que vêm acontecendo ali previamente, tá? Então, quais são os sinais que o corpo já vem dando? Quais são os amparatos que aquilo já vem sucedendo, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro de uma avaliação que aconteceu comigo há poucos dias. Um paciente chegou para mim com Alzheimer. E um dos principais características do Alzheimer na avaliação, não, aqui eu acho que só a Lara que está aqui. A Mônica está aqui conosco? Eu acho que só a Lara, né?
Deixa eu ver se a Mônica está aqui. Não. A Lara está ainda. A Lara está aqui conosco. Só a Lara. A Lara participou de uma aula onde eu mostrei como é que nós, terapeutas, tratamos com pacientes com Alzheimer. Então, o Alzheimer ele pode ser tratado por terapia. Mas na avaliação do Alzheimer, eu preciso, dentro de um dos pilares da jornada da história pregressa, ter uma informação. Se o paciente tinha constipação, intestino preso, não conseguia fazer cocô regularmente, para quem não sabe o que é constipação, né? Então, se aquilo começou aos 50 anos, se aquilo começou aos 40 anos, se aquilo começou aos 30, aos 20, um dos primeiros sinais de pacientes com Alzheimer é a constipação intestinal, é não fazer cocô regularmente. Então, se você aí está me ouvindo, não faz cocô regularmente e é super jovem, talvez você tenha algum caso de Alzheimer na família e você vai desenvolver se você não cuidar. Professor, não pode falar isso, isso é um dos primeiros sinais, e isso é bem antes da pessoa desenvolver o tal do Alzheimer. Então, tem estudos mostrando que a constipação, ela é um dos sinais. E aí eu pergunto para esse paciente, o senhor tinha muita... Aí a filha dele sempre teve. Ninguém nunca me perguntou isso. E aí a gente vai mostrar, vai ganhando confiança dos pacientes por conhecimento, ok? E a gente faz isso na avaliação. É só para vocês entenderem um pouquinho. E o quinto passo é a queixa principal e secundária. O que mais incomoda o paciente, a queixa principal. E o que ele deseja resolver, a queixa secundária. Então é importante eu saber isso, tá? Pessoal, qual é a ferramenta? Qual é a técnica, Pedro? Qual é a técnica que eu uso para fazer a jornada da avaliação clínica? O método é eu ter a identificação, a origem da consulta, o HDA, a história pregressa, a queixa principal e secundária. Mas qual é a técnica? Qual é a ferramenta que eu utilizo para fazer essa jornada aqui acontecer? Vamos ver se vocês estão atentos às aulas. Pensando. Pensa aí, meu filho. Você tem mais 20 minutos para pensar. Qual é a principal técnica, qual é a ferramenta que eu utilizo para realizar a jornada de avaliação clínica? Pode ser outra pessoa, né? Não precisa ser só o Pedro, né? Tá, como é que tu faz escutativa? Escutativa não é ferramenta, não. Escutativa é a definição da jornada. O diagnóstico começa na escutativa e na contextualização do paciente. Como é que eu faço escutativa? Não, inspeção não, Raíssa. Qual é a técnica, qual é a ferramenta que eu utilizo para desenvolver a jornada? Não. Isso aqui tudo está dentro da anamnese, Priscila. Bora, turma. Se fosse outra questão, ó, vocês estavam lascados, hein? Vocês estão presos a slide, vocês têm que estar presos aos meus exemplos, às minhas histórias, ao que eu falo. Não, história pregressa não. Ao que eu falo na aula. Identificação de quê? Identificação é o primeiro pilar da jornada. Eu quero saber como é que a gente faz. Não. A CIF é uma classificação, Lara. Ela me ajuda a definir o que é que as doenças têm e quais são os códigos, né? Para fazer relatório, para fazer laudo.
Qual é a ferramenta, pessoal? Eu acabei de dar um exemplo aqui para vocês. Não. Eu acabei de falar para vocês aqui. Não. Sinais vitais também não. Eu acabei de falar para vocês aqui no exemplo que eu acabei de dar. Qual é a ferramenta que eu uso para desenvolver a jornada clínica? Física, psíquica, financeira, emocional e social. Como é que eu descubro, Identificação, como é que eu descubro tudo isso, minha amiga Rose? anamnese. Como é que eu faço a anamnese? Avaliação. Como é que eu faço a avaliação? Perguntas. Boa. Então, a ferramenta que eu tenho para desenvolver a jornada da avaliação chama-se perguntas. Por isso que eu ter uma escuta ativa e eu descobrir a contextualização do paciente, que são os fatores pessoais e ambientais, não é eu ficar parado ouvindo a Rose. Tá, Rose, legal. E o que é isso? Tá, Rose, interessante, me conta mais. Tá, Rose, e quando é que isso começou? Tá, Rose, e tu já teve prisão de ventre? Tá, Rose, e isso dói de noite ou isso dói de manhã? E a Rose quer me contar uma história melancólica. Ai, doutor, eu sofro muito. Meus filhos não olham para mim. São um bando de retardado que fica no TikTok. Não pensam em nada. Só ficam vendo aqueles vídeos rápidos. E eu não. Sim, minha senhora, isso afeta a senhora em quê? Ai, doutor, eu me sinto muito mal. Sim, a senhora se sente mal. Quantas vezes por dia? O dia inteiro, doutor. A senhora não está entendendo. Não, eu estou entendendo, mas eu preciso entender o que é que a senhora sente. Ah, eu sinto uma dor aqui. Aqui aonde? Ah, é aqui na lombar. Na lombar aonde? Aqui, ó, nesse ponto. Ah, na sete. Ok. Na quinta vértebra. Ah, entendi. E essa dor é quando a senhora senta, quando a senhora levanta? Eu estou na escutativa. Só que eu estou desenvolvendo uma pergunta ou uma ferramenta de perguntas, né? Que isso vai me gerar o contexto do paciente, os fatores pessoais e ambientais. Ok? Deu para entender? Falei isso em sala dizendo que eu usava uma ferramenta chamada PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria, que a gente tem que aprender a perguntar. Lembro até quando eu falei isso. E aí a gente bota as nossas respostas onde? Na ficha, na amnese, na entrevista, no papel de pão, onde você quiser. Portanto, você faça o prontuário do paciente e guarde. Combinado? Entendemos? Valeu essas perguntas? Sim ou não? Nós resumimos aí a primeira parte da avaliação. Meu Deus, quem é esse Samsung SMG7818? É a Liosete, é? Liosete, esse Samsung é tu, é, Liosete? Boa noite, minha amiga. Que bom que você está aqui. Você está entendendo? Eu tenho só mais uma pergunta para vocês. São quase 10 para as 8 para a gente ir para a biomecânica. Que bom que você está aqui, minha amiga. Fico muito feliz e que você está entendendo. Chora não, Rose. Chora não, Rose. Vai dar tudo certo, acredite. Se você está aqui, vai dar tudo certo. Se você foi sábado, vai dar tudo certo. Acredite. Confie no processo, minha filha. Confie no processo. Saia do TikTok na Semana Santa, vai estudar e confie no processo. É isso aí, confia no processo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Já que vocês não têm perguntas, estou preocupado com essa revisão. Eu recebi aqui umas mensagens, o pessoal tudo com pergunta e aqui ninguém com pergunta, mas tudo bem. Vamos nós. A minha pergunta é: os sinais vitais, eles são os elementos básicos que evidenciam, que nos mostram o funcionamento do organismo, ok? Só que ele tem um outro objetivo muito importante. Ele me mostra o funcionamento e ele faz outra coisa. O que é essa outra coisa, turma? A primeira pergunta, dentro dos sinais vitais. Para que é que vocês mensuram os sinais vitais? Para que a gente possa
ver o funcionamento do organismo, ok? E para que ele... Priscila, parabéns. Já sei que você vai se dar bem, viu, Priscila? Para fazer a manutenção. Boa, Rose, para saber se a criatura está viva, né? Então, o funcionamento do organismo e a manutenção da vida. Não botem só, tentem trazer a resposta completa sempre, tá? Manutenção da vida, ok? O Pedro botou indicar se o paciente está apto a continuar com o tratamento. Não, nada a ver, Pedro. Nada a ver isso aí, viu? É o que a Priscila trouxe. Eu estou falando para vocês que eles mostram o funcionamento do organismo e a manutenção da vida, ok? Então, se eu consigo aferir isso rotineiramente, monitorar, eu consigo detectar precocemente alterações. E aí, se eu consigo detectar, eu consigo tratar e por aí vai. A minha outra pergunta é: quais são os 5 sinais, os 5, só 5? Quais são? Agora tem que me dizer a sequência correta. Quais são os 5 sinais? E acreditem, não é pergunta de prova, tá? É para vocês revisarem. Quais são os 5 sinais fisiológicos vitais que nós vimos em sala de aula? Quais são os 5 sinais vitais fisiológicos que nós vimos em sala de aula? Vai, Posso Rose. falar, professor? Pode, Priscila. Pressão Priscila, eu quero, arterial, quero te conhecer, Priscila. tá certo. Vai. Pressão arterial, Ah, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal e oximetria de pulso. muito bem. Bateu foto do slide, né, Priscila? Priscila, qual é a importância de eu saber? Muito bem, são esses mesmos, tá, turma? A Priscila está correta. PA, pressão arterial, FC, frequência cardíaca, FR, frequência respiratória, TC, temperatura corporal, e SpO2, oximetria de pulso, tá? Priscila, Oi. para que diabo eu faço a frequência cardíaca? É porque eles são os elementos principais para saber como tá os sistemas. Não. Assim, Tá? pelo que eu sei, Não, né? não, 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 Não? não. Pessoal, para que é que eu mensuro a frequência cardíaca? Vamos ajudar a Priscila. A Raíssa botou aqui: pressão, FC, FR, saturação, temperatura. E aí, para que é que eu mensuro a frequência cardíaca? Quem me fala? Vai, Rose. Bora, Rose. Bora, Liosete. Adoro vocês duas, viu? Fica registrado aqui que tá gravada essa aula. Vai pro YouTube e vai ficar registrado para a vida. Saber se a pessoa está mais próximo o resultado está mais próximo do fisiológico, do normal. Vamos lá. Para que é que eu mensuro a frequência cardíaca? Para eu saber o ritmo e a amplitude dos batimentos, ok? E aí, como a Rose trouxe, e aí eu tenho que ter os valores normais na minha mesa ou na minha cabeça, porque a frequência cardíaca, ela me traz alertas clínicos. O paciente pode estar com a bradicardia ou o paciente pode estar com a taquicardia. Ambas são perigosas. Concordam comigo? Sim ou não? Sim, professor. Ótimo. Então, para que eu mensuro a frequência cardíaca? Para eu poder ter o ritmo e a amplitude dos batimentos cardíacos, para que eu possa saber se existe algum alerta clínico, bradicardia ou taquicardia. Abaixo de 60, bradicardia. Acima de 100, taquicardia. Ok? Todo mundo está comigo? Beleza. Agora vamos pirar o cabeção. Qual é o valor normal
para uma criança até 10 anos de idade? Qual é o valor normal para uma criança até 10 anos de idade? $80 a $100. Muito bem, Rose. Normal, baixo, alto, dentro da escala 80 a 100 para uma criança de 8 a 17 anos é o normal, né? Numa criança até 2 anos de idade, uma criança até 2 anos, 120 a 140. Mas, opa, o alerta clínico me diz que menor do que 100, bradicardia. Maior do que 100, taquicardia. Então, toda criança de 2 anos, até 2 anos, ela é taquicardia por natureza. Ok? Se ela tiver com 180, problemas. Se ela tiver com 80, problemas. É isso que eu tenho que avaliar. Ok? Júlia Ada, 98. A gente tem que ir lá, Júlia, sobre na nova resolução cardiologística, a gente tem que ir buscar essa informação. Mas a que a gente tem na nossa ementa, na nossa literatura, é que até 2 anos é de 100 a ou de 120 a 140, tá? Então, quando a gente olhar para uma criançazinha aí, a gente tem que olhar de 120 a 140 como normal. Baixo disso ou acima disso, a gente tem risco, tá? Beleza? Respondido? Sim ou não? Sim ou não? Não ou sim? Ó, Júlia, não sei onde é que você achou essa referência, mas pesquisando aqui, a referência que você traz aí é americana, tá? De 1 a 2 anos, de 80 a 130. Isso é nos Estados Unidos. A gente tem que ver a referência Brasil, tá? Então, referência Brasil, 120 a 140 aí, tá? Ficar esperto nisso. Cuidado com as referências. Aprenda do seu país. Beleza? Tá, ok. Entendemos a frequência cardíaca. Diferente da Rose agora e da Priscila. Quem pode me responder para que é que eu mensuro a pressão arterial? Para que eu mensuro a pressão arterial? Cuidado com a sua pesquisa aí no chat GPT. Quem? Quem vai? Quem mais? Para identificar se tem alteração no ritmo e na frequência cardíaca. Não, meu amor, isso aí é a frequência cardíaca. Acabamos de falar isso. Acabamos de falar isso. Ritmo e amplitude de batimento é frequência cardíaca. Para que eu mensuro a pressão arterial? Para que eu mensuro a pressão arterial? Para saber o nível de condicionamento físico do paciente. Não, aí a gente manda para a Rose. Condicionamento físico é educador físico. A gente manda para nossa amiga Rose, que vai ser uma baita profissional. Educadora física e fisioterapeuta. Para identificar o ritmo da sístole e da diástole. Não. Para monitorar a força que o sangue exerce. Não. Para verificar se o paciente é hipertenso ou algum problema que possa interferir no tratamento. Boa, Raíssa! Esse é um dos pontos. Boa, garota!
Então, a gente mensura por 6 razões. Vamos lá. A primeira razão, como a Raíssa trouxe muito bem, para eu saber se há diagnóstico de hipertensão ou não. Ok? Segunda, para prevenção de doença, monitorar a PA, monitorar a pressão arterial, ajuda a prevenir complicações como AVC, infarto, doença renal e por aí vai. Controle de medicação nos hipertensos. A pessoa toma remédio para pressão e a pressão não está controlada, ou o remédio não está fazendo efeito, ou ela está mentindo para você, ou ela não está tomando o remédio como é para tomar. Ok? Acompanhamento de sintomas. É eu avaliar a pressão para saber se aquela pessoa que me apresenta sinais de tontura, fraqueza, se aquilo não é um sinal de pressão baixa. Ok? E para que eu possa monitorar os procedimentos. Então, na avaliação inicial em consultas, é muito importante eu avaliar a pressão, é meio que obrigatório na avaliação inicial eu fazer a mensuração da pressão para poder identificar um desses itens que nós comentamos. E o ponto principal é no check-up geral, né? Então, a pessoa que faz check-up aí, que é ideal que faça uma vez por ano, ela tem ali a garantia de mensuração da sua pressão. Então, a gente mensura a pressão por 6 pontos. Diagnóstico de hipertensão, prevenção de doença, no monitoramento dessa PA para não ter complicações como AVC, infarto ou doença renal, no controle da medicação para quem usa medicação, no acompanhamento de sintomas como tontura e fraqueza para saber se aquela pressão não está baixa e no monitoramento de procedimentos. É meio que obrigatório na avaliação eu ter que monitorar esse negócio, tá bom? E o último ponto, no check-up geral. Pessoal, tudo bem até aqui? Entenderam? Ok? Sim ou não? Não ou sim? Sim ou não? Não ou sim? Boa, Daiane. Boa, Lara. Boa, Bruna. Boa, Larissa. Larissa, você está no 9º semestre. Você teve essa aula, filha? Alguma vez na vida? A Lara está no 7º, eu já sei a resposta. Pessoal, perguntas. Rose, Liosete, Camille, Pedro. Perguntas. Rebeca. Vai, Rebeca, faz tuas perguntas aí, Rebeca. Escreve aí, Rebeca, tuas perguntas. Vamos lá. Quem mais? Perguntas. A inspeção. Mônica, tu tá aí, Mônica? Mulher, eu falei em ti, mulher. Pensei que tu tinha gaseado minha aula, mulher. Que bom que tu tá aí, Mônica. Que bom. Pessoal, a minha amiga Raíssa pediu para falar sobre a inspeção. E a Rose pediu para falar sobre a frequência respiratória. Para que eu mensuro a frequência respiratória, turma? Vamos lá, primeiro na frequência respiratória, para terminar os sinais. Aí a gente vai na inspeção, tá, Raíssa? E aí a gente finaliza a revisão. Medição de frequência respiratória. Para que eu mensuro a frequência respiratória? Quem pode me responder? Graças a Deus, mulher. Passa para lá a revisão, pelo amor de Deus. Para que a gente mensura a frequência respiratória? Fica aí, Mônica, que nós vamos já começar a revisão de biomecânica, tá? Para que, turma? Vamos lá, para que a gente mensura a frequência respiratória? Primeira resposta. Vai, meu filho, baixa. Caramba. Saber como estão os pulmões.
Boa, boa, Liosete. Por aí também. Mas tem mais. O que mais? Saber como está o pulmão. Excelente. E aí? O que mais? O que mais? Me ajudem a ajudar vocês. Não, saturação é oxímetro, né? Não é a respiração, não. Vamos lá. Deixa eu ajudar vocês. Monitoramento clínico. Parabéns, Larissa. Fantástico. Frequência respiratória. Nós temos 4 pontos principais para a gente ter motivos de mensurar. A primeira, a avaliação clínica. A gente ajudar a determinar se a condição do paciente é um estado vital ou um estado de doença. Então, a frequência respiratória faz parte dos sinais, sendo um dos 5 sinais vitais principais aí que a gente tem que averiguar. Então, faz parte da avaliação, da triagem, para eu saber a condição clínica desse paciente. Depois, para eu detectar doenças, o aumento ou a diminuição da frequência respiratória, ela me indica infecções pulmonares, doenças cardíacas, problemas respiratórios. Eu preciso ver a frequência respiratória para que eu possa monitorar a gravidade do paciente. Ou seja, adultos com frequência respiratória superior a 20 respirações por minuto, eles podem não estar bem. Enquanto mais de 24 respirações por minuto pode indicar o paciente criticamente doente. Então pensa nisso, que eu posso monitorar, detectar e avaliar o estado clínico desse paciente. E o último ponto é eu acompanhar a melhora. É eu saber se o paciente e o que eu estou fazendo está dando certo. Se o tratamento tem evolução. Se o tratamento está funcionando. Ok? Dentro dos valores normais em repouso, o adulto ele vai de 12 a 20 respirações por minuto. O idoso, com mais de 40 anos, ixi, eu já sou idoso, ó, pode ser mais alta, vai aí até, no máximo, estourando, se for muito sedentário, 25 respirações, de 16 a 25 respirações, e a criança vai variar por idade, sendo mais rápida nos menores, como, por exemplo, um bebê, ele vai ter de 30 a 53 inspirações por minuto, né? Ali, bebês aí de 1 a 12 meses, tá? E aí a gente precisa acompanhar essa variação das crianças. Aqui vamos focar nos adultos e nos idosos, que segundo aqui a norma da MOSH me diz que eu já sou idoso. Fiquei preocupado agora. Mas enfim, ainda bem que a minha respiração ela está em 14 ciclos por minuto. Beleza? Para ver se está com redução ou aumento da frequência respiratória. A Emily botou para saber se o paciente tem algum problema como asma para não interferir no exercício que possa prejudicar ele. Isso, por aí, turma. Ok? Dentro do que a Raíssa me pediu, a gente falar da inspeção é a gente falar da nossa avaliação visual. Só que essa avaliação precisa ser minuciosa. Ela precisa ser, Raíssa, sistemática. E aí eu preciso olhar para a pessoa como um todo, no seu corpo, dividida de forma estática e dinâmica. E aí lá na sala, eu acredito que foi na prática, eu usei a Júlia como exemplo, nos seus braços. Ela, de modo estático, eu até disse: olha, de modo estático é uma princesa, de modo dinâmico, quando ela erguia os braços não eram de uma princesa. Né? Então, eu fiz até essa metáfora. Se eu não me engano, ela tinha um cotovelo valgo, né? Os dois, até um mais do que o outro. Se vocês podem me lembrar se foi isso mesmo, tá? Mas na minha cabeça aqui foi isso. Então, a inspeção é para que, olha, olhando a moça se movimentando e os seus braços, e ela mostrando no movimento, deu para ver ela de forma estática e dinâmica que tinha uma alteração minuciosa e sistemática da superfície corporal dela. Então, inspeção é isso.
é eu identificar assimetrias, é eu identificar edemas, é eu identificar coloração, se a pessoa está cianótica, se a pessoa está pálida, é eu identificar as cicatrizes, é eu identificar as deformidades anatômicas, é eu identificar os desvios posturais, é eu conseguir compreender a condição clínica desse paciente para que eu possa tratar essa pessoa de forma funcional. E lembrando que eu preciso inspecionar de forma estática o paciente parado e de forma dinâmica o paciente em movimento, ok? E aí nós vamos observar pele, tecido, osso, postura, membro, a diferença de um para o outro, as assimetrias, se são iguais, se são desiguais, e por aí vai. Ok? Respondi, Raíssa, minha querida? Show. Muito obrigado. Obrigado eu. Turma, pelo meu relógio, 8h10, a gente encerra a revisão de avaliação. Boa prova, bom estudo, e eu desejo que ninguém vá para a final, porque na final é Copa do Mundo e eu não quero estar aplicando final em ninguém. Estudem, ok? Por favor. Ok? A respiração também o quê, Lara? Não entendi. A respiração, se a gente faz na inspeção, a respiração eu ensinei os meninos a fazerem, deve ser isso a pergunta, né? Meu povo, ainda tenho que traduzir a pergunta de vocês. Vocês me ajudam, são 8h10 da noite, é o meu terceiro turno. A respiração eu ensinei os meninos usando a contagem no cronômetro e o estetoscópio, né? Para saber o ciclo inspiratório, tá bom? Não sei se é isso a sua pergunta, mas se não, me corrige aí, por favor. E agora nós vamos para o que eu mais amo, biomecânica.